Você já teve a sensação de que algo extraordinário te visitou em um momento comum? Talvez tenha sido um sonho que parecia mais real do que a própria vida. Ou talvez uma pessoa que apareceu do nada, disse exatamente o que você precisava ouvir e depois desapareceu. Às vezes, Deus envia anjos de maneira tão sutil que você só percebe depois que tudo mudou. Eles vêm com uma missão específica, com o tempo contado e uma palavra que transforma. Eles não ficam, não explicam, não voltam, mas deixam um rastro eterno. O tema de hoje é para quem sabe que nem todo milagre tem nome, nem toda ajuda tem CPF e nem toda presença vem para durar, mas sim para marcar. Prepare-se, porque hoje vamos falar sobre aqueles anjos que aparecem uma única vez e mudam tudo. Há momentos em que o céu interrompe o curso natural da nossa história com uma intervenção tão precisa que só pode ser atribuída ao mundo espiritual. A Bíblia está cheia desses encontros. Pessoas comuns em momentos de dor, deserto ou missão que foram surpreendidas por seres celestiais com uma mensagem que carregava o poder de mudar tudo. E aqui está o detalhe. Esses encontros não se repetiram. Foi uma vez só. Mas foi o suficiente. O anjo apareceu para Agar no deserto quando ela e Ismael estavam prestes a morrer. Ele não ficou ali. Ele não virou parte da vida dela. Mas ele trouxe vida, direção e promessa. Assim também é conosco. Alguns anjos vêm só uma vez. E se você estiver distraído, pode até perder o que era o seu momento de virada. Não estamos falando de visões fantasiosas ou de criar doutrinas em torno de experiências místicas. Estamos falando de uma verdade bíblica. Deus envia anjos como ministros de sua vontade. Hebreus 1:14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso inclui você. Pode ser que você nem saiba que está em perigo, mas o céu já mobilizou alguém para te resgatar. Pode ser que você esteja em uma encruzilhada e o anjo já esteja no caminho, esperando sua sensibilidade espiritual. Por isso, não despreze os detalhes. Nem toda coincidência é acaso. Nem todo estranho é só um ser humano. Nem toda visita é terrena. Se essa mensagem já está falando com você, não espere até o fim. Curta, compartilhe, comente. Senhor, me dá sensibilidade espiritual. E envie esse vídeo para alguém que está enfrentando decisões críticas. Agora, continue comigo, porque no próximo bloco vamos mergulhar em 3 histórias bíblicas onde um único encontro angelical mudou o destino de uma pessoa. E o impacto durou gerações. Vamos começar com a história de Maria, a mãe de Jesus. Um anjo apareceu a ela uma única vez. Foi o suficiente para transformar completamente o rumo da sua vida e da humanidade inteira. O anjo Gabriel chegou com uma saudação que Maria jamais esqueceria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Naquele momento, ela era apenas uma jovem comum, noiva de um carpinteiro, mas com uma visita celestial, ela foi ativada em um chamado eterno. Ela não teve uma segunda chance para entender melhor. Ela não teve um processo longo. Foi uma mensagem, uma resposta, uma escolha. E a presença do anjo abriu um caminho irreversível. Quantas vezes também Deus nos visita com algo que parece repentino, mas que carrega um destino dentro. O que você faz com esse momento define toda a sua história. Outro exemplo poderoso é o de Filipe e o eunuco etíope. Em Atos 8, Deus manda Filipe ir para o deserto, e ali ele encontra um homem que lia o livro de Isaías, sem entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Filipe até ele. Mas o que muitos ignoram é que um anjo foi quem deu a ordem inicial. Levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe obedeceu, e por causa dessa única intervenção, aquele eunuco se tornou o primeiro mensageiro do Evangelho na Etiópia. Um anjo, um comando, uma resposta.
Não há registro de que aquele anjo tenha aparecido novamente, mas o impacto da sua ordem ecoa até hoje na história da igreja africana. Deus não precisa repetir o sobrenatural quando você já entendeu o recado. O problema é quando você espera que o anjo volte e ele já partiu. Agora olhe para a história de Pedro, preso em Atos 12. A igreja orava e ele já havia sido colocado sob vigilância pesada. Mas enquanto todos dormiam, um anjo do Senhor apareceu e em uma única noite libertou Pedro de forma sobrenatural. Correntes caíram, portões se abriram, guardas não perceberam. Quando Pedro saiu, o anjo se foi. Não houve uma sequência de aparições. O milagre foi pontual, certeiro, silencioso. É assim que alguns anjos operam. Entram, cumprem, somem. A pergunta é: você está preparado para obedecer quando esse tipo de intervenção acontecer com você? Ou está tão acostumado com o comum que duvida do divino quando ele se manifesta? Talvez hoje seja o seu momento. Talvez essa palavra não esteja vindo por acaso. Talvez o Senhor esteja te preparando para reconhecer algo que você não perceberia sozinho. Há um nível de sensibilidade espiritual que precisa ser ativado. Então, escreva nos comentários agora: Senhor, me ajuda a reconhecer quando o céu me visitar. E se ainda não compartilhou esse vídeo, agora é a hora. No próximo bloco, vamos revelar como anjos às vezes vêm disfarçados de pessoas e como você pode estar rejeitando uma resposta só porque ela não veio como você esperava. Uma das verdades mais desconcertantes da palavra é que Deus envia anjos disfarçados de pessoas comuns, e muitos os rejeitam por estarem esperando algo mais celestial, mais chamativo, mais glorioso. Hebreus 13:2 nos adverte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Isso significa que nem todo anjo vem com asas. Às vezes, ele vem com um conselho, um ombro amigo, uma palavra num momento de desespero. E se você estiver com o coração endurecido, com o olhar fixado apenas no que é visível, vai perder a chance de reconhecer a visitação do céu por meio da simplicidade. Quantos milagres não foram perdidos porque alguém ignorou uma presença enviada por Deus por parecer comum demais? No Antigo Testamento, encontramos a impressionante história de Ló. Quando dois anjos chegaram a Sodoma, eles pareciam apenas dois viajantes. A cidade inteira estava cega espiritualmente, movida por imoralidade e violência, e ninguém reconheceu que aqueles dois homens carregavam em si a autoridade divina para julgar e libertar. Apenas Ló os acolheu, e por causa disso, ele e sua família tiveram a chance de escapar do juízo iminente. Mas perceba, foi uma única aparição, com um único aviso, e nem todos da sua casa obedeceram. A esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Essa história nos alerta que quando o céu nos visita, a resposta precisa ser rápida, obediente e completa, porque a janela pode se fechar de forma definitiva. Muitas vezes, nós oramos pedindo respostas, clamamos por direção, e quando Deus envia alguém com uma palavra simples: volte para casa, perdoe agora, confie no processo, rejeitamos porque esperávamos um céu se abrindo, uma voz audível, uma luz brilhando. Mas Deus não está comprometido com o espetáculo, Ele está comprometido com a eficácia. Ele envia o que é necessário e não o que massageia nosso ego espiritual. Um anjo pode vir na forma de uma criança, de um estranho no ônibus, de um pastor cansado, de uma mãe que só diz: filho, ora de novo. E se você estiver com o coração conectado com o Espírito Santo, vai saber discernir. Isso não veio de uma pessoa, isso veio de Deus. Então, antes de seguir, pausa e comenta: Senhor, abre meus olhos para reconhecer o teu mover. Curta este vídeo se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que anda pedindo sinais de Deus. Talvez este vídeo seja exatamente o anjo que está chegando na forma de uma mensagem digital.
No próximo bloco, vamos falar sobre o motivo porque alguns anjos só aparecem uma vez na vida e o que isso revela sobre o tempo espiritual e o seu nível de preparo. Você já se perguntou por que alguns anjos aparecem só uma vez? Porque há momentos em que o céu está testando mais do que a sua fé, está testando sua prontidão espiritual. Quando Deus envia um anjo para te visitar só uma vez, Ele está revelando que você já recebeu instruções suficientes para agir. O céu não opera com repetição desnecessária. O anjo que veio a Gideão não voltou várias vezes para reafirmar seu chamado. Ele apareceu, confirmou a palavra e partiu. Gideão teve que escolher entre continuar se escondendo ou assumir sua identidade de guerreiro. Assim também é com você. Alguns encontros com o céu são definitivos, pontuais e intransferíveis. Ou você responde, ou perde. Quando o céu se manifesta de forma única, é porque há um tempo no espírito que não pode ser prorrogado. Pense em Elias e no anjo que o visitou quando ele estava debaixo de um zimbro, desejando a morte. O anjo tocou nele e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Depois disso, Elias foi fortalecido e andou 40 dias e noites. O anjo não ficou. Ele não alimentou Elias no caminho. Ele veio só uma vez. A pergunta é: o que você faz com o toque que vem só uma vez? Quantas pessoas recebem uma visita do céu no meio do caos, mas ignoram o que foi dito porque esperavam mais sinais? Deus te dá o essencial, não o exagerado. E o essencial, vindo do céu, é suficiente para vencer 40 dias de jornada. Outra razão pela qual alguns anjos aparecem apenas uma vez é porque aquele momento carrega um código de ativação profética. Você não pode se mover antes nem depois. Em Gênesis 32, Jacó lutou com um anjo numa noite crucial. Era a véspera de um reencontro com Esaú, seu irmão. Era a hora de Deus trocar seu nome, quebrar o ciclo de engano e iniciar uma nova identidade. E essa luta não aconteceu outra vez. O anjo apareceu, lutou, tocou na sua coxa, o abençoou e partiu. E ali, Jacó virou Israel. A visita angelical encerrou um ciclo e iniciou outro. Talvez o que você esteja chamando de luta espiritual seja, na verdade, um anjo tentando te ativar, e você ainda está resistindo porque não quer sair da fase anterior. Então, anote isso. Quando o anjo vem só uma vez, é porque o que ele carrega é suficiente para marcar seu novo tempo. Se você não responde, você estagna. Por isso, declare agora nos comentários: eu estou pronto para o que o céu quer liberar. Curta, se inscreva e continue comigo, porque no último bloco vamos encerrar com uma revelação forte. Como preparar seu espírito para essas visitas únicas. E a oração final, que pode ser a chave para ativar o céu sobre sua vida. Se existe algo que você precisa entender sobre a visita de um anjo, é que você não se prepara quando ele chega. Você se prepara antes. O céu age em códigos de prontidão espiritual. Quando Daniel orou por 21 dias, o anjo não apareceu porque ele era especial. Ele apareceu porque Daniel perseverou. E o próprio anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. A chave estava no coração aplicado, não no esforço físico, mas na disposição espiritual. Então entenda, o nível de manifestação angelical que você experimenta está diretamente ligado à sua entrega, sua obediência e à sua fome por Deus. Você pode até não ver com os olhos, mas se houver sensibilidade, você vai reconhecer quando o céu descer no ambiente. Talvez você esteja esperando um sinal, uma prova, uma confirmação, mas Deus está esperando sua postura. Você não prepara a atmosfera quando o anjo chega, você sustenta a atmosfera que convida o céu.
É por isso que alguns só veem o mover uma vez na vida, porque não cultivam um solo fértil para o espiritual. E aqui está o mistério. Deus não envia anjos para espectadores, Ele envia para cooperadores. Se você quer ser visitado, você precisa ser confiável. O céu só se revela para quem está disposto a obedecer, mesmo quando não entende tudo. Se você só quer emoção, espetáculo e sensações, talvez receba silêncio. Mas se quer ativação, revelação e transformação, prepare o altar do seu coração. Porque o que está vindo não é apenas bonito, é sagrado. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, limpe sua alma. Peça perdão por resistir, por ignorar, por duvidar das instruções que já recebeu. Segundo, prepare o ambiente. Comece a adorar mesmo sem música. Comece a orar mesmo sem palavras bonitas. Comece a ouvir mesmo sem barulho. Terceiro, permaneça em vigilância. O anjo pode estar vindo e talvez não venha do jeito que você espera, mas se vier, que te encontre pronto. Não seja como Tomé, que precisou tocar para crer. Seja como Maria, que apenas disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Esse é o espírito que atrai a presença, que honra o invisível, que ativa o mover eterno com uma única resposta: sim. Agora feche os olhos onde você estiver e repita essa oração comigo. Senhor, eu me coloco diante de ti com reverência e expectativa. Eu reconheço que o céu se move, mesmo quando a terra está em silêncio. Eu te peço, ativa minha sensibilidade. Me dá discernimento para reconhecer quando o teu reino invade o meu tempo. Se o Senhor quiser enviar um anjo, que ele me encontre pronto. Se o Senhor quiser me usar como resposta para alguém, que eu não hesite. Perdoa-me pelas vezes que rejeitei o extraordinário, porque ele parecia simples demais. Que toda visitação que o Senhor preparou para minha vida encontre espaço, honra e obediência em mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu recebo a visitação do céu." Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser a resposta que essa pessoa está pedindo em oração. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva agora no canal e ative o sino. No próximo vídeo, vamos falar sobre anjos que vêm com espadas quando a guerra espiritual se intensifica. Você não pode perder.